E o Influenciadores está de volta, recebendo hoje Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Essa é a segunda vez que o senhor ocupa o posto máximo do TCE do Ceará. Como é que o senhor definiria a sua primeira experiência como presidente do TCE? Como é que foi deixar de ser um conselheiro, né, para se tornar um conselheiro presidente? Eu acho que o principal desafio de quem está à frente da presidência é o desafio da gestão. Você deixa de ser um julgador, né? Sim. Que o conselheiro basicamente é isso, um julgador, um magistrado, para se tornar um gestor, né? Acho que essa é a principal diferença. E tem uma série de diferenças na atividade de gestor. Então, o grande desafio que eu me coloquei no tribunal, de olhar assim, a gente não pode olhar nada de forma estática. O Tribunal de Contas do Estado faz 10 anos que estou lá. Realmente ele tem passado um processo de modernização bastante intenso, né? Então, isso já começou um bocado de tempo atrás. A própria chegada, por exemplo, dos auditores concursados, que foi meu caso, Sim. dos procuradores de contas concursados, foram feitos, nos últimos 10 anos, 2 concursos públicos, entraram mais de, acho que, quase 200 servidores novos. Então, o Tribunal de Contas do Estado passou por uma renovação muito grande nos últimos 10 anos. Consequentemente, tem um perfil mais técnico, presidente? Mais técnico, mais moderno, né? Sim. Também, né? Porque houve uma modernização muito grande, uma oxigenação muito grande do Tribunal de Contas. Mas aí, quando eu assumi como presidente do tribunal, Sim. eu disse, a principal coisa que eu me coloquei foi o seguinte: olha, precisamos dar um salto nessa modernização. Está acontecendo modernização, isso é muito importante, mas a gente precisa agora fazer algumas coisas que não foram feitas ainda. Então a gente fez uma grande reforma administrativa lá em 2016. A ideia era o seguinte: olha, ainda tem um estoque muito grande de contas atrasadas no Tribunal de Contas, a gente precisa acabar com isso, com essas contas atrasadas, queremos um setor específico só para isso, uma gerência de estoque de contas. Criamos setores para um controle mais concomitante, um controle para evitar que o leite derrame, né? As coisas estão acontecendo agora, um setor específico para isso, eles ficaram sem outras atribuições. A atribuição deles era olhar aquele setor que está acontecendo agora, imediatamente, e eles ficaram livres dessas responsabilidades de contas, para acompanhar mais a gestão, o dia a dia da gestão. Sim. Criamos um setor de informações estratégicas, a gente chama de setor de inteligência do tribunal. A gente precisava aparelhar esse tribunal, tanto de capacidade técnica, as pessoas precisavam aprender o que é isso, o que é inteligência, como é que funciona isso, quando precisava de equipamentos. Então a gente fez um investimento muito grande, a gente comprou uma plataforma, custou muito caro, foi até uma licitação junto com o TCU, o Tribunal de Contas da União, e o TCE do Ceará e o TCDF, esses 3 tribunais de contas compraram custou mais de R$1 milhão. Sim. E para equipar esse setor, para a gente entrar, o que a gente estava chamando, olha, o Tribunal de Contas do século XXI. Nós não podemos já está aqui em 2016, era a época, está trabalhando como se a gente estivesse na década de 90 do século XX, não é? Com aqueles métodos tradicionais e tudo mais. Então, foram feitos muitos investimentos nessa época. Isso deu resultado muito rapidamente. Na primeira auditoria que a gente fez, foi uma economia de R$8 milhões. O equipamento tinha custado, a plataforma, R$1 milhão. A primeira a gente fez uma economia de R$8 milhões em acumulações que a gente encontrou na área de saúde. Pessoas que tinham profissionais com até 7 contratos, né? Gente com 6 contratos. O máximo que um profissional de saúde pode ter pela Constituição são 2 contratos. Havia profissionais com 7 contratos. Então o tribunal identificou isso. A partir esse cruzamento de grandes bancos de dados, chamado Big Data. Daí a importância, presidente, do cruzamento de dados? Fundamental, fundamental. Porque essa é a questão grande, a questão é essa. Se você chega no município A, está tudo ok, aquele profissional foi contratado por um concurso público, ou então tem uma lei que permite o cargo em comissão, ok. Vai no município B, mesma coisa, aquele profissional está contratado por concurso público, ou foi uma lei que permitiu a contratação por tempo determinado, ou um cargo em comissão, e assim se faz, vários órgãos públicos estaduais e municipais. Então não tem irregularidade nenhuma, se você olhar um por um, não tem irregularidade nenhuma. Quando é que você encontra irregularidade? Quando você cruza. Não é? Mesma coisa da licitação, você chega na licitação, ok, se você olha um procedimento licitatório no município A, B ou C, aparentemente está ok, se você olhar só o A. Os participantes, está ok, eles têm aqui, estou vendo aqui que os concorrentes aqui não são sócios entre si, parece estar tudo em conformidade com a legislação. Quando você começa a observar padrões, você olha, junta todos os municípios do Ceará e até pega bases federais também, a gente tem convênio com o TCU para fazer isso também. Sim. E bases municipais, estaduais e da União, aí você começa a observar, puxa, esses licitantes aqui têm comportamentos muito parecidos. Isso parece muito fraude. A gente manda auditores para examinar com lupa. O sistema identifica padrões.
aparente fraude. Pode ser que não seja, pode ser que não seja o caso. Mas ele já dá um sinal, não é? A luz amarela se acende. E aí os auditores do Tribunal de Contas podem colocar lupa, examinar com muito cuidado aquilo. Mas isso é permitido, Celso, a partir disso, da tecnologia de ponta, né? Esse tipo de plataforma que a gente está utilizando são os órgãos de controle e fiscalização mais avançados do mundo. E o TCU é um dos órgãos de controle, é um motivo de orgulho para o Brasil, um dos órgãos de controle mais avançados do mundo é o Tribunal de Contas da União. Então ele está muito em linha com o que há de mais avançado no Tribunal de Contas da União Europeia, nos órgãos que não são tribunais de contas, mas que são também muito avançados, que são órgãos de controle externo, como por exemplo o GAO, General Accountability Office dos Estados Unidos, o próprio Tribunal de Contas da União Europeia também, que usa muito intensivamente a tecnologia da informação. Então foi isso que a gente se propôs aqui no Tribunal de Contas do Estado, quando eu assumi, foi isso que em 2016. Havia uma modernização muito grande, não estou dizendo que eu comecei isso, mas o passo que foi dado a partir daí foi isso, esse setor de informações estratégicas, a compra desses equipamentos novos, a redefinição de várias áreas que precisavam ser vistas pelo Tribunal de Contas, por exemplo, acompanhar essas parcerias público-privadas, precisava de um setor específico para isso, criamos uma gerência específica para isso. O Estado decidiu que vai caminhar por aí, por desestatização, por parcerias público-privadas. Se o Estado decidiu que vai por aí, o órgão controlador tem que ir por aí também, não é? Ele tem que controlar esse procedimento, para que seja tudo em conformidade com a lei, que não haja desvio, que não haja favorecimento. Então criamos uma gerência específica para isso. Então a filosofia foi essa, basicamente, Celso. Presidente, essas foram retomadas também as chamadas fiscalizações ordinárias. O que seriam especificamente essas fiscalizações? Porque o que aconteceu, isso é no âmbito dos municípios. Sim. O Tribunal de Contas dos municípios, por uma série de razões, dificuldades operacionais que eles estavam tendo, dificuldades orçamentárias, naquele processo, aquele debate sobre extinção ou não do TCM. Então, eles, por dificuldades de toda a ordem, eles haviam interrompido as fiscalizações in loco, as fiscalizações ordinárias, Sim. em maio de 2017. Quando foi extinto, o Tribunal de Contas do Estado assumiu em agosto. Então, logo em seguida, já em setembro, ele retomou as fiscalizações que estavam interrompidas desde maio pelo TCM por dificuldades de várias ordens que eles estavam enfrentando. Foi isso. É a fiscalização ordinária, é a fiscalização normal, que o tribunal vai a uma secretaria do Estado ou vai a uma prefeitura e verifica. Cadê os contratos? Os contratos estão seguindo o que foi especificado, a execução dos contratos na licitação, no edital de licitação. Cadê a execução orçamentária? Está seguindo o que foi previsto na lei orçamentária? Cadê os procedimentos licitatórios? Estão de acordo com o que estabelece a lei de licitações e contratos? Enfim, é uma inspeção que o tribunal verifica uma série de itens da administração pública, né? E o que foi retomado aí, a estadual nunca foi interrompida. O que foi retomada foi a municipal, porque o Tribunal de Contas dos Municípios havia interrompido por dificuldades que eles estavam enfrentando. E assim, presidente, surgiu, digamos, uma nova relação que até então não existia para o TCE, né? Uma relação entre Tribunal de Contas do Estado e municípios. Como é que tem sido a receptividade dos municípios cearenses, dos gestores municipais cearenses para com o TCE? Eu acho que tem sido muito boa. Eu acho que a gente, claro que você falar de forma genérica, há casos e casos, né? Talvez uns melhor e outros nem tanto, mas o fato é que, de uma forma geral, tem sido muito boa. Como eu disse para você, Celso, realmente uma filosofia nossa, uma política nossa do diálogo, sabe? O Tribunal de Contas está sempre aberto. Então, a quantidade de eventos que a gente fez com prefeituras foi muito grande, quer dizer, em pouco tempo, uma quantidade muito grande de conversas, de eventos, de seminários. A gente está sempre em conversa com a APRESE, com a Associação dos Prefeitos. Sim. Sempre que eles têm uma demanda, eles levam ao tribunal, o tribunal procura ouvi-los, processar, se for possível atender, a gente atende. Enfim, é claro que o Tribunal de Contas, não pode esquecer que ele é um órgão de fiscalização, é um órgão de controle, ele não é um órgão de assessoria das prefeituras, é um órgão de fiscalização, de controle, que vai julgar as contas. Né? Então, isso a gente tem que ter muita clareza qual é o nosso papel. Mas, de outro lado, ser controle, ser fiscalização, não quer dizer que seja um órgão hostil às prefeituras. Não é? Ao contrário, a gente, como eu disse, o nosso objetivo, todos nós, é que a entrega de serviços públicos, que os serviços públicos para a população, para o cidadão, seja a melhor possível. Não é? Então, a Constituição decidiu dessa forma. Olha, vai ter o órgão que executa, né, que são as prefeituras, que são as secretarias, ele vai executar as políticas públicas, vai ter o órgão que vai fiscalizar. Esses órgãos são separados.
Então, pela própria Constituição, eles devem ser separados. Não pode ter, tem que ter segregação de funções, né? O Tribunal de Contas não pode ser, tem promiscuidade com as prefeituras, não é isso. Agora, tem que estar próximo, tem que dialogar, tem que conversar, não pode se encastelar. Esse é o grande desafio, ser próximo, mas não ter promiscuidade, não é? Ter uma separação. Isso é muito importante, a gente tem que ter muita clareza sobre qual é o nosso papel. O papel do Tribunal de Contas é fiscalizar, é controlar, é julgar contas, né? Isso da melhor forma possível, sem arbitrariedade, seguindo o devido processo legal, dialogando com gestores, ouvindo gestores, sabendo as dificuldades, mas sem esquecer que o nosso papel é um papel de fiscalização. E qual a análise que o senhor faria hoje da atuação dos gestores dos 184 municípios cearenses? Uma espécie de raio-x, presidente. Ou seja, os nossos gestores estão gastando bem, inteligentemente, responsavelmente, os recursos públicos? Essa é uma questão e tanto, mas até para ter uma resposta geral, porque os municípios não são monolíticos, né? Há realidades, há ótimos gestores nos municípios e há gestores que não são tão bons assim, né? Toda hora a gente vê aí notícias de irregularidades, operações que são feitas que desmontam esquemas de corrupção, de desvio, de irregularidade, isso há também. Então, que a gente pode dizer, assim, de uma forma talvez mais específica, é que há uma dificuldade, e que também é heterogênea, uns lugares mais e outros menos, mas há uma dificuldade muito grande de ter uma burocracia bem formada. Não é? Porque a gente não pode esquecer o seguinte, gente, olha, a administração pública não é algo trivial, a administração pública não é algo para amadores, a administração pública é algo sério, muito sério. Olha, a legislação é extremamente complicada, a legislação que rege as finanças públicas, rege a administração pública, a lei de licitações e contratos, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de pregão, toda essa legislação é uma legislação sofisticada, não é uma legislação simples, trivial, não. A legislação muitas vezes inspirada na legislação internacional. Os órgãos internacionais inspiram, prestam consultorias e inspiram o Congresso Nacional, começam muito boa, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, por exemplo, é uma agenda internacional que o Brasil implementou e todos os municípios precisam seguir. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, se a gente olhar, é uma agenda internacional, não é uma agenda que nasceu no Brasil. Então, eu quero dizer isso, é que a administração pública não é algo trivial, não é algo para amadores. E qual é a dificuldade toda? Até nesse debate agora, por exemplo, criação de novos municípios, é que boa parte dos municípios tem dificuldade de gestão pública, de ter bons gestores públicos. Você pagar um salário competitivo para um procurador municipal. Será que um pequeno município tem condição de fazer isso? Para um auditor municipal, um auditor de controle interno, aquele que vai ficar na ponta ali. Para um contador no município, né? Todos esses profissionais que trabalham nessa área de gestão pública e de administração pública são profissionais que precisam ser bem pagos, ter uma boa remuneração para até se sentirem atraídos para ir para os pequenos municípios e tudo mais. O fato é isso, que você precisa formar uma boa burocracia nos municípios. E a situação é muito heterogênea. Nos municípios pequenos tem muita dificuldade, isso a gente já sente, é muito claro isso, de ter uma mínima burocracia que dê conta dessa sofisticação, vamos dizer assim, da legislação que rege a administração pública, as finanças públicas. Os municípios maiores não. Já percebe, por exemplo, que Fortaleza já tem uma burocracia mais ou menos bem formada, né? Principalmente em alguns setores, na Procuradoria-Geral do município, na própria Secretaria de Finanças. Em outros também tem muita carência, a gente percebe carências em vários, mesmo em Fortaleza, que é um município rico em relação aos demais, né? Com uma receita de mais de 8 bilhões por ano. Mesmo assim, você tem uma dificuldade em certas áreas de burocracia municipal. Por exemplo, a controladoria do município aqui, ela ainda tem feito um esforço de melhoria, mas a gente nota que ainda é bastante incipiente. Se o Fortaleza é assim, imagine nos municípios menores do interior. Mas todos têm a obrigação de ter um controle interno, uma controladoria. Está na Constituição. Por quê? Porque é sofisticado, não tem como escapar disso. A legislação que rege é sofisticada. O Tribunal de Contas procura minorar esse problema. Fazendo o quê? A gente tem a nossa escola de contas, a gente oferece cursos de capacitação de toda a ordem. Mas não podemos tapar o sol com a peneira, né? Não podemos ignorar. Olha, isso não é simples. A legislação que rege a administração pública, que rege as finanças públicas, é sofisticada, é complicada. Então, a União consegue fazer muito bem, tem uma burocracia forte, uma burocracia bem paga, bem remunerada, com cursos públicos periódicos. O próprio Tribunal de Contas consegue fazer isso. Eu comecei contando para você que a gente fez 2 concursos nos últimos 2 anos. Mas os pequenos municípios conseguem fazer?
concursos para contratar contadores, contratar auditores, para contratar procuradores, mas é disso que se trata. A administração pública tem que ter esse tipo de gente. Tem que ter médico, claro, tem que ter professor, claro, mas tem que ter auditor, tem que ter procurador, tem que ter contador, não é? Senão você não consegue realmente dar conta da complexidade que essas matérias, a complexidade que esse tipo de matéria envolve. Presidente, o senhor falou de condições salariais. E aí eu lhe pergunto, essa problemática, né, e aí eu me refiro agora especificamente a gestores do Poder Executivo, essa problemática também passa pela formação desses gestores? Sem dúvida, isso é disso que se trata, é fundamental. Tanto eu tive um chefe lá no IPE que me dizia uma frase que eu vivo repetindo isso, porque eu acho muito boa. Ele dizia o seguinte, olha, a administração pública, meu primeiro chefe no IPE, ele dizia assim, a administração pública é uma máquina que transforma os melhores nos piores. Então, ele me alertando, eu tinha 24 anos quando entrei no IPE, não entre nessa, não caia nessa, né? Ele é um cara bem mais velho do que eu na época e me alertava, o que é isso? Basicamente é o seguinte, olha, você faz um concurso público, Celso, aparecem 50 vagas, o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, qualquer órgão, Sim. 50 vagas, 5.000 candidatos, entram 50, 4.950 ficam de fora. Sim. Ok, e aí, supostamente, em tese, na média, vamos dizer assim, os 50 melhores entraram, não é isso? Porque, claro que sempre tem um problema ou outro, Sim. Alguém muito bom não entrou, por uma razão ou por outra, teve um problema no dia, mas em regra, em média, os 50 melhores entraram, 4.950 ficaram de fora. Tá bom, aí chega no serviço público, você dá estabilidade no emprego, não tem cobrança de produtividade, não tem programa de formação permanente, periódico permanente, não tem cobrança de resultados. O que acontece? Depois de 2, 3, 4, 5 anos, aquela pessoa ficou para trás, se acomodou, não é? Virou aquele funcionário, que é aquela expressão que se usava antigamente, um Barnabé, aquele sujeito que está falando de coisas que se usava 5 anos atrás. Eu estou falando agora da última inovação, o sujeito está falando, não, mas isso aqui, naquele livro de 10 anos atrás. Então, quebrar essa lógica é fundamental. No Tribunal de Contas do Estado, a gente tem feito um esforço muito grande para isso, a gente tem a nossa escola de contas, curso permanente. Agora mesmo a gente está iniciando, né? Um curso que a gente está chamando Fronteiras da Auditoria Governamental, Desafios para o Século XXI, pegando profissionais do Brasil inteiro, os melhores caras, os caras da USP, da FGV, de vários lugares do Brasil, para ministrar um curso no tribunal, um curso de especialização, mais de 360 horas aulas, para isso, olha, o que é fronteira, o que é que está se falando hoje no mundo, o que é que tem de mais avançado. O Tribunal de Contas do Estado não pode ficar para trás. Então esse desafio não é só do Tribunal de Contas, é toda a administração pública, não é? É de todos os servidores, todos os gestores, porque esse o risco é muito grande, da estabilidade no emprego. Eu sou estável, tanto faz eu continuar aprendendo, me atualizando, eu vou ganhar a mesma coisa, não vou ser demitido, não tem avaliação, não tem curso de formação, não tem exigência que no Tribunal de Contas é exigido, se você quiser subir na carreira, você tem que ter no mínimo 40 horas de treinamento. A gente quer até aumentar para 80 horas, que é um padrão internacional, 80 horas no mínimo se você quiser subir na sua carreira. Se você não fizer os 40 horas hoje, você não sobe, você não passa da letra E para a letra F. Então eu acho que isso tem que se generalizar de uma forma geral. Se a gente quiser uma administração pública que entregue mais para a sociedade, né, que seja mais eficiente, que faça mais com menos, sem uma qualificação muito forte dos servidores públicos, isso não vai acontecer. Isso é fácil de falar e difícil de fazer, porque na prática é isso. As pessoas tendem, a tendência, a inércia para acomodação é muito grande, né? E a gente volta conversando mais com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes, no próximo bloco.